Fala galera, Lucas Tanaka na área, mais um vídeo no canal. Vamos aqui de bastidor de vestiário com vitória, estreia do Galo na Sul-Americana, só que não, né? Mas de fato foi o jogo que nós jogamos, desempenhamos o melhor futebol, né? Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro, ter acesso a um grupo exclusivo, tá? Com informação, notícia, bastidores, detalhes de apuração, resenha de qualidade, tira dúvida, a gente tira dúvida dos membros. Então, para ter um contato mais próximo, seja membro do canal, pra gente ter essa resenha lá no WhatsApp, beleza? E outros benefícios também, participações em lives, enfim, link no comentário fixado. Grupo de Cartola, temos rodada do Cartola no final de semana. Estamos deitando em todas as ligas, líder absoluto de ponta a ponta, com margem de gordura. Lá no grupo eu mando meu time, que eu vou toda rodada onde eu lidero essas ligas, dicas, escalações de outros clubes, informações exclusivas, análises, estatísticas, enfim. Então quem quiser fazer parte do grupo de Cartola, link no comentário fixado, você fazer parte do Cartola, beleza? Vamos lá, sem mais delongas, bastidor de vestiário aqui, Galo e Ciência esse ano, jogo aí pela quinta rodada da Sul-Americana, mais famosa, a penúltima rodada, né? Escalação do Galo: Everson, Natanael, Juan, Alonso, Lodge, Alexander, Maicon, Bernard, Alaminda, Coelho e Cassierra. Essa foi a escalação do jogo de ontem, a gente sempre começa por ela. Temos que falar aqui do Ivan Roman, não está relacionado, não foi relacionado, informação que nós passamos desde a última quarta-feira no canal, isso se confirmou na quinta-feira, né? Teve essa situação. Aí, o Barba com o time completo, praticamente time titular, só o Franco ali fora. Falamos sobre isso, que ele iria com força máxima, desde que a fisiologia fosse e falasse com ele, ó, fulano, ciclano, beltrano tem que segurar. Aí ele não iria, obviamente, mas foi, e o DM liberou, então a ideia era essa mesmo, força máxima, né? O Galo, naquele estilo de jogo, aquele sistema que a gente já conhece bem, o Galo tá pegando um padrão, isso vem com o tempo, né? Querendo ou não, não tem tanto tempo que o Barba tá aí, né? Mas já está pegando um padrão que a gente sabe que é linha de 3, aí pode ser 3 zagueiros, pode ser 2 zagueiros, um lateral. Tem jogado com 2 zagueiros, um lateral, sendo que Tressolde, centralizado, Alonso pela esquerda e o Natanael de zagueiro pela direita, foi assim ontem. Coelho na ala barra direita, né? Ala direita. Lodge na ala esquerda. Maicon de primeiro volante, Alexander de segundo volante, Bernard como meio campista, mais armador, com mais liberdade, flutuando, pegando mais o lado esquerdo e indo por dentro. Cominda e Cassierra no ataque. Não tem mistério, gente. É linha de 3, 2 alas, 2 volantes, um meio campista com liberdade e 2 atacantes. Esse é o Galo desde Cruzeiro. De Cruzeiro pra frente, o Galo tem jogado assim, tá? Cruzeiro, Juventude de las Pedras, Botafogo, Mirassol, enfim, vários jogos aí para trás, o Galo tem jogado nesse estilo de jogo, tá? Então temos um padrão, temos um plano, um sistema de jogo já implantado pelo Barba. O Barba adotou essa forma de jogar. Isso é muito importante, isso é muito interessante. Mudam-se as peças, mas o estilo, a forma de jogo se mantém independente das peças que entram em campo, beleza? Então é isso. Olha, o que a gente pode dizer aqui para vocês? O Galo começa com um ritmo forte, marcando lá em cima. Cienciano já tem ali a primeira finalização, minutos ali, aos 8 minutos, né? Num buraco deixado à frente da linha de zaga do Galo, ali pelos volantes, e foi uma das poucas finalizações de Cienciano que poderia gerar um certo perigo, né? Mas o Galo começa com um ritmo forte, lembrando que esse time do Galo aí, gente, tem jogado sequência e sequência, se eu não me engano, são 5 jogos consecutivos ou 6 de forma titular. É de Cruzeiro pra cá, o time do Galo vem jogando com o time titular. Óbvio, salvo aí algumas exceções, um atleta é tirado, outro atleta é tirado e tal, algumas mesclagens, mas poucas, uma ou duas alterações no time em decorrência da última partida. Então podemos dizer que nós estamos na sequência aí de 5 a 6 jogos consecutivos de forma titular, tá, gente? Bem no início ali
Bernard com o Coelho, uma subida boa buscando o Cassierra no inicinho da partida, então aqueles poucos toques podendo chegar na cara do gol, velocidade, Bernard, Coelho, Cassierra, 3 toques na bola, jogador do Galo já na cara do gol, né? E detalhe, Natanael atuando como um terceiro zagueiro na linha de 3 pela direita, mas como o Cienciano veio retrancado, o que acontece? O Barba fala assim, irmão, pode subir, sobe, você tem total liberdade para subir. Então o Natanael jogando ali na linha de 3, mas subindo. O tempo inteiro o Natanael subia. Às vezes o Natanael deixava os dois zagueiros, tá, do Galo, os dois zagueiros do Galo abriam, jogavam bem lateralizados. Por quê? Porque os dois alas jogavam muito na linha de meio, então os dois zagueiros do Galo abriam e um volante ou até os dois volantes afundava e faziam a saída de 3 com 2 zagueiros e um volante. O Natanael esticava lá no ataque, entendeu? E nessa esticada do Natanael, o Natanael às vezes virava o ala direito e o Coelho, que estava de ala direita, e virava o ponta. Eu vou chegar nessa parte aqui num lance muito interessante, que a gente pode exemplificar muito bem essa situação aqui. Então, o Bernard e o Coelho buscando o jogo, o Natanael atuando de terceiro zagueiro, mas tendo muita liberdade para subir. Bernard e Lodge ali aos 17 do primeiro tempo, em bom passe de Bernard e quase gol do Lodge, entendeu? Bernard optando muito no início, até me chamou a atenção. Falei, gente, será que o Bernard tá sentindo alguma coisa? O Bernard, não sei se vocês repararam, no início do jogo, várias oportunidades que ele tinha de chutar, ele tocava. Pô, o cara abria o gol na cara dele, em vez de dar uma chapada, buscar o canto, ele tocava. Aí chegava na cara do gol, ao invés de enfiar a porrada na bola, ele tocava. Então, o Bernard optando muito em tocar, em detrimento a finalizar. Então isso também me chamou a atenção ali no início do jogo, né? Lodge muito participativo ali pela ala esquerda, vou falar sobre Lodge também, tá? Cienciano muito recuado, Cienciano com a linha de 5 ali atrás, e aí o Galo espelhando essa linha de 5. O que o Galo fazia? Os dois alas subiam o tempo inteiro, o Bernard subia com os dois atacantes. Então a gente igualava a linha de 5 de Cienciano e às vezes até superava com às vezes a gente tinha até superioridade numérica com a subida do Natanael também, que era mais um ataque, saía da zaga para ir no ataque, afundava um volante. Então o Galo sempre buscava ter superioridade numérica nesta última linha do Cienciano, que fechava em 5 defensores, tá, gente? E aí aos 26, o que eu falei aqui anteriormente, que eu iria comentar aqui agora, aos 26 minutos, né, Coelho cruza, Renan Lodge faz o gol, Galo sai à frente do placar aos 26 do primeiro tempo. Natanael subindo, dobrando com o Coelho na direita. Foi o que eu falei. O Natanael sai da linha de 3, vai para a ala direita, empurra o Coelho para frente. O Coelho vira um ponta direita, os dois dobrando ali no ataque e busca a inversão da jogada lá do outro lado, com o Renan Lodge passando, fazendo o facão, finalizando, abrindo o placar para o Galo logo aos 26. Então, uma jogada muito interessante, onde você vê uma dobra na ponta direita, atraindo a marcação para aquele lado, deixando o Lodge mais com liberdade do outro lado. Então a gente busca a inversão de jogada, vira o campo e o Renan Lodge entra no facão e faz 1-0 para o Galo, com total liberdade ali, logo aos 26 minutos, já dá uma tranquilidade, tira a ansiedade do time, chama a torcida para jogar junto, torcida que esteve ontem na casa dos 18.200, exatamente o público que nós falamos aqui que teríamos ontem, abaixo de 20 mil, na casa de 17, 18, podendo chegar até 19, 18.200, né? Então, outra coisa que eu achei interessante, o Galo lateralizando bastante o jogo e tendo facilidade. Jogo muito alongado nas laterais para abrir a linha de 5 do Cienciano. Então o tempo inteiro a gente tinha Coelho numa ponta, Lodge na outra, Natanael subindo, o Minda arrastando para lateral também, o Bernard saindo do meio buscando a ponta dobradinha com o Renan Lodge. Então o Galo usando muito as laterais do campo para abrir a defesa do Cienciano, aquela linha de 5 ali atrás. Então o Galo buscando muito lateralizar o seu jogo com os alas e o ponta no caso, né, porque não era os pontas, mas o ponta, que era o Minda, que jogava muito pela direita também. Então dificultou bastante a marcação de Cienciano, essa lateralização do jogo do Galo, tá? E aí, aos 38, mais um passe de Coelho e gol de quem? Bernard. Mais uma vez, mais uma assistência do Coelho, mais jogador entrando na área do Galo. Como elemento surpresa, o Lodge não tem essa característica, o Bernard não tem essa característica.
Vou falar uma situação também do Cassier que eu quero falar muito a respeito disso, mas eu vou deixar para o final, tá, gente? Mas não vou esquecer, vou falar do Cassier no final também. E aí, aos 45, quase gol do Bernard, de cabeça, passe do Minda, mais uma boa jogada do Galo pela lateral do campo, o Galo criando demais na lateral do campo, era muita jogada de linha de fundo, buscando a lateral e cruzando, pegando uma referência ou um elemento surpresa dentro da área. Então, nós poderíamos tranquilamente no primeiro tempo ter saído ali no mínimo, com 3-4-0 no placar, tá? Criamos e fizemos por onde, né? Mas pecamos no terço final, né? Então, um ótimo primeiro tempo do Galo, domínio absoluto, tá? O Everson não trabalhou, tenho certeza que você não lembra de nada do Everson aí no primeiro tempo. O Galo usou muita lateral do campo, poderia ter feito mais de 2-0, 2-0 saiu barato, esse ano pode ter comemorado esse placar de 2-0. E eu quero chamar a atenção que foi um primeiro tempo muito forte do Galo e, nós sabemos que o nosso time não tem característica de propor jogo, nós sabemos que o nosso técnico não tem uma característica forte em armar equipes para propor jogo. E o que a gente fez no primeiro tempo? Propomos jogo. Então, isso é interessante, cara. Isso foi o que me chamou mais atenção. O que a gente mais tem dificuldade, a gente conseguiu sobressair e criar oportunidades. Aí não cabe ao técnico, o jogador na cara do gol perder uma oportunidade. Isso aí não é o técnico. O técnico, o trabalho dele é fazer com que o seu time crie oportunidades e chegue ao máximo possível no terço final do campo. Isso o Barba tem feito bem aí nesses últimos jogos. E me chamou essa atenção, que o Galo tem dificuldade em propor, mas nesse jogo conseguiu propor tranquilamente, tá, gente? Nesse jogo o Galo conseguiu propor jogo, pegou um adversário retrancado e mesmo assim criou oportunidades. Antigamente, outrora, o Galo chegava aqui na arena, gente, pegava um time retrancado, era um Deus nos acuda. Era confusão, e a defesa ia com tudo e deixava um buraco lá atrás. Então, assim, gostei muito da situação do Natanael ter essa possibilidade. Pegou um time retrancado em casa, Natanael sobe, vai ser elemento surpresa, vai confundir a defesa adversária. Imagine você, adversário, tendo um zagueiro pela direita, atuando por diversas vezes como um ala direita, empurrando esse ala direita que está na posição no início da partida como um ponta direita e tem uma dobra no seu setor defensivo pelo lado esquerdo, que é o nosso ataque pela direita, né? O Alexander e o Maicon, muito bem, gostei. Tiveram sim alguns buracos, algumas falhas de marcação, mas é normal essa dupla, se eu não estou enganado, não lembro de ter feito em nenhum momento na temporada 45 minutos um do lado do outro, então demanda de entrosamento, né? O Maicon mais como primeiro, fazendo balanço, o tempo inteiro distribuindo as jogadas, ditando o primeiro passe do time, ditando o ritmo, para onde o time ia começar as jogadas, o Maicon que faz o balanço, o Maicon que faz a definição de por onde o Galo vai começar, se é pela esquerda, se é pela direita. Então o Maicon fazendo vários balanços, gostei do Maicon, tá? Alexander esticando, fazendo arraste, saindo da defesa, transição, defesa, meio ataque, chegando no ataque como elemento surpresa, apoiando o Bernard na marcação, correndo o campo todo. Preparo físico do Alexander ontem foi muito bem, gostei da atuação do Alexander, né? Renan Lodge o tempo inteiro subindo, às vezes dobrando com o Bernard na esquerda. O Cassier fazendo pivô, puxando marcação, fazendo arraste, mobilidade, né? O 9 móvel, vou falar mais sobre ele também no final da partida, né? Gostei demais do primeiro tempo do Galo. Como eu disse, poderia ter feito 3, 4 tranquilamente. E foi um primeiro tempo que a gente ataca e não sofre. Aí, diferente do que acontece no segundo tempo. A diferença foi essa aqui que eu vou falar agora. No segundo tempo, o Galo ataca, mas sofre. No primeiro tempo, o Galo ataca, cria boas oportunidades, a defesa tá ali tranquila, serena, plena, tranquilaça. No segundo tempo não foi o que aconteceu, e no segundo tempo o Barba tira o Maicon e coloca o Franco. Eu sei que você que está aí do outro lado ficou chateado com a substituição, mas eu vou explicar para você uma coisa. E por isso que é bom a gente linkar informação com opinião. Isso é sempre importante, a gente ter informação para poder opinar. O Maicon ainda não está 100%. O Maicon voltou fora de ritmo, voltou acima do peso, voltou fora da condição física ideal e vai recondicionar isso com o tempo, com os jogos, com os treinamentos, com as semanas na Cidade do Galo. Então o Maicon, Barba, estava certíssimo. Primeiro que o Maicon estava amarelado. Segundo que o Barba, na minha opinião, certíssimo
Em poupar, não tem por que você tá vencendo 2-0 com domínio absoluto em relação ao seu adversário. Você forçar um jogador que tá voltando de lesão, que já não tem um físico muito bem legal, que tá sempre aí com condição de lesionar, né? O Michael, né, tem uma condição de ficar em determinados momentos da carreira aí no departamento médico. Não tem por que você forçar o Michael nesse jogo. Bota o Franco mesmo e segura o Michael. E vamos embora com o Michael pro jogo contra o Corinthians, que é importantíssimo na Neoquímica Arena no domingo. Então, com o Michael amarelado e o Michael na situação física ideal, com o jogo 2-0, o jogo ganho, irmão, certíssimo. Certíssimo. Aí você pode questionar, por que não coloca o Cissé ao invés do Franco? Na cabeça do Barba, o Franco marca melhor do que o Cissé. E o Michael estava atuando como primeiro volante. Então, se eu vou substituir o Michael, eu tenho que pôr o Franco, que tem um poder de marcação melhor na cabeça do Barba do que o Cissé. O Cissé, gente, ele não é primeiro volante. O Cissé é segundo volante / terceiro homem de meio. Tá? O Cissé não tem característica de primeiro volante. Mas, enfim. Aí entra o Franco no lugar do Maicon, né? Logo aos 3 minutos, Cassierra lança o Lodge ali no segundo tempo, que quase marca no início do segundo tempo. Mais uma vez, Renan Lodge abusou de perder gol ontem. Ontem tá tranquilo perder, não pode perder esses gols de jeito nenhum em partidas que esses gols farão falta pra gente, tá, Lodge? Vamos calibrar essa pontaria aí, que ontem você, no mínimo, perdeu 2 chances claríssimas de gol. O Lodge ontem, sem fazer força, era para ter saído com um hat-trick. 3 gols ontem, tá? O Lodge poderia ter feito 3 gols ontem. Importante a competição interna, tá? Que tá acontecendo no Galo. Por exemplo, Vitor Hugo tá voltando, é pressão para cima de quem? Pressão para cima do Bernard. É pressão para cima do Bernard, com o Vitor Hugo voltando. Então o Bernard jogando bola. Jogou bola contra o Mirassol, jogou bola ontem. Vou falar sobre isso também no final, que eu vou fazer os destaques aqui da partida, um por um. E também a situação do Lodge. O Pacini entrou quando o Ceará meteu o gol e botou uma sombra no Lodge, sim. O Renan Lodge, em jogos atrás aí, não estava fazendo boas partidas. O Renan Lodge tem melhorado nos últimos jogos, mas teve muito jogo para trás aí que o Renan Lodge não jogou nada. E o Pacini entrando e fazendo gol, competição interna. Eu sempre falei com vocês aqui, gente, 2021 tínhamos competição interna. 2013 tínhamos competição interna. O que tem faltado para esse elenco é competição interna. É um Vitor Hugo ali no cangote do Bernard, é um Pacini no cangote do Lodge. Então é importante para o time ter competição interna, que o camarada sai da zona de conforto e tem que dar o máximo cada jogo para não perder posição. Nós estamos tendo isso aí em algumas posições no time, tá? Primeira defesa do difícil do Everson veio ali aos 12 minutos do segundo tempo, na cabeçada do Garcês, tá? Cienciano foi para cima no segundo tempo, mudou a postura, até porque 2-0 pro Cienciano não prestava, tá, gente? E aí o Cienciano vem para cima e esse Garcês aí deu trabalho, principalmente na bola aérea defensiva pro Galo. Tem que melhorar isso. Não tomamos gol ontem? Não tomamos gol, mas oportunidade eles tiveram bastante. E as oportunidades dele, a maioria das vezes, foi como? Criando bola aérea no nosso setor defensivo. Então o Galo tem que melhorar essa situação, tá, gente? E aí o Barba ali com Cissé e Vitor Hugo entrando aos 15 do segundo tempo. Tá? Aí o time vai cansando, o Cienciano vai subindo, vai apertando, vai criando oportunidade, o Galo vai recuando, o jogo começa a ficar preocupante de certa forma para o Galo, e aos 15 minutos entra Vitor Hugo, né, na vaga do Bernard, e o Cissé na vaga do Coelho, tá, gente? Lembrando que o Barba rodando o time devido ao desgaste, esse time vem fazendo jogos consecutivos aí, há 5, 6 partidas seguidas, né? Desde o jogo contra o Cruzeiro, o Galo com o time titular. E aí o Galo muda para um 4-3-3, na minha opinião ali, fechamos no 4-3-3, tá? O Galo no meio de campo ali com Franco centralizado, Cissé pela direita, Alexander pela esquerda, uma trinca de volantes, tá? Com Minda na direita, Vitor Hugo na esquerda e Cassierra de 9. O Barba fecha o meio-campo com 3 volantes, bota 2 caras na lateral para subir, para marcar a subida dos pontas laterais do Cienciano. E o Cassierra lá no ataque. 20 minutos de segundo tempo. Galo sentiu demais a saída do Maicon, tá? Perde o meio-campo praticamente.
mal na partida até esses 20 minutos, né? Mas é engraçado, futebol é uma coisa engraçada. Logo aos 22, o Galo chega com o Lodge no rebote, Vitor Hugo também quase marca, Lodge muito ofensivo, poderia ter feito ali o segundo gol dele na partida, tá? Bem no jogo, como ala e não lateral, vamos falar sobre isso aqui também, tá? Na verdade, falar de uma vez. Gente, o Renan Lodge encontrou a posição dele no Galo, o Barba encontrou a posição do Renan Lodge. O Renan Lodge lateral me dá muita preocupação. O Renan Lodge de ala, eu fico tranquilaço, porque ele não tem que ficar ali marcando o tempo inteiro, né? Ele fica mais solto, com mais liberdade, e a gente usa a valência dele de maior qualidade. Qual que é a maior qualidade, maior valência do Renan Lodge? É a ofensividade que ele tem, é o poder de decisão, é o poder de ter um passe ali no terço final do campo, de ter um cruzamento, de ter uma finalização, de um elemento surpresa na área. Quantas vezes não vimos o Galo chegando na linha de fundo pela direita e cruzando, o Renan Lodge fechando lá pela esquerda e quase fazendo gol. O Renan Lodge está o tempo inteiro entrando, penetrando na área. Então, o Renan Lodge como ala, para mim, a gente pega a maior qualidade que ele tem, tá? Esse elemento surpresa, essa ofensividade, porque na marcação o Renan Lodge deixa um pouco a desejar, tá? Aos 28, uma grande defesa do Everson. Mais uma. O time cai demais no segundo tempo. Até os 30 ali de segundo tempo, Cienciano criando bastante oportunidade. O Galo mais recuado, com intensidade um pouco menor. Até de fato criando algumas oportunidades, mas sofrendo demais na defesa, o que foi diferente do primeiro tempo. Primeiro tempo o Galo cria e não sofre. Segundo tempo o Galo cria, com os buracos, com os espaços deixados pelo Cienciano, que sobe todas as suas linhas e vem nos atacar, porque um golzinho do Cienciano já ajudaria demais para eles, porque tem a questão do saldo de gols, né? Que a gente vai ver essa diferença na última rodada, que é só o Galo vencer com qualquer placar que a gente é líder, justamente por conta desse saldo de gol que nós tiramos Cienciano ontem, né? E aí, cara, aos 30 minutos, uma chance inacreditável, cara a cara, perdida do Lodge, um ótimo passe do Vitor Hugo, que, na minha opinião, devido às circunstâncias, entrou até bem o Vitor Hugo, deixando os companheiros na cara do gol, criando oportunidade, pisando na área, finalizando. Então, um cara que estava um tempinho aí parado, desde aquele jogo contra o Cruzeiro, entrou até bem o Vitor Hugo, deixando o Lodge na cara do gol, poderia ter tido uma assistência ontem, se não fosse a finalização errada do Renan Lodge em cima do goleiro, né? Na verdade, essa foi para fora, saiu raspando a trave para fora, o Renan Lodge cara a cara com o goleiro, ele errou mais uma. E Lodge poderia ter feito o hat-trick ontem. Mas enfim, Dudu entra aos 35, sai Alexander, e aí o Dudu, meu amigo, o Dudu entra totalmente atabalhoado, ruim, sem confiança, toque para trás, toque pro lado, toque para trás. Não tentou nenhum drible, totalmente sem confiança, longe daquele Dudu, né? De outros tempos, né? Dudu muito mal. O Lianco ali no Juan, e vamos ter que ficar atento a essa situação do Juan, que o Juan sentiu a pancada no pé, o mesmo pé que ele lesionou da última vez que ficou fora em algumas partidas, né? E o Lianco também, pelo amor de Deus, entra todo atabalhoado, já entra e perde uma jogada, o camarada do Cienciano cruza, o Lianco atrás dele, o Garcês ganha, o Lianco perde o tempo de bola, o camarada atrás dele consegue cabecear, depois ali no finalzinho, o Lianco dá uma ripada no cara do Cienciano e toma amarelo besta lá no meio de campo, cara. Lá no meio de campo ele toma amarelo ridículo. Então, assim, Lianco também entrou todo atabalhoado. Lianco e Dudu entraram, na minha opinião, todos os dois atabalhoados, tá? Então, primeiro tempo muito melhor que o segundo. Primeiro tempo a gente teve as oportunidades. O Everson não trabalhou. No segundo tempo, não é só que o Galo recua e o Barba chama o time, não. Primeiro, o nosso time cansa. Segundo, o adversário também sobe as linhas e vai atacar a gente. Primeiro tempo, eles só defenderam. Segundo tempo, eles quiseram jogar também. E aí, quando eles quiseram jogar, nós sofremos defensivamente. Então, fica esse ponto de atenção. Defensivamente, ontem não tomamos gol, mas o adversário, que é um nível técnico muito abaixo, conseguiu criar oportunidades. Então, fica aí essa situação para ficar, né, para observar. Obviamente, o nosso elenco não é um elenco avantajado. Com as mudanças, o time vai caindo mesmo, porque o banco nosso não é condizente ao time titular. Então, acho que tem um compilado de fator. O Galo recuou, de certa forma, pode ter recuado um pouco, mas é algo já dos atletas, intuitivo dos atletas, de estar ganhando de 2-0, de ter um jogo contra o Corinthians,
de não ter que ficar ali o tempo inteiro amassando os caras, não tem necessidade, né? O placar que servia pra gente já era os 2-0, né? O elenco é abaixo, então no segundo tempo é óbvio que o time vai piorar, porque o elenco, quem entra é pior do que quem tá jogando, geralmente, né? Então tem essa situação, tá? Tem essa situação aí sobre o time. E sobre o Cassierra, agora eu vou falar aqui dos destaques. Eu quero falar uma coisa do Cassierra, porque o Cassierra, assim, ele não é aquele 9 matador, ele não é aquele 9 com cheiro, com faro de gol, que a bola pingou na área caixa, ele não é esse 9. Não é aquele 9 que vai te entregar 3 gols em uma partida, 2 gols em uma partida. Não é aquele 9 que vai ser metedor de gol, não. Todo campeonato o Cassierra tá lá brigando as cabeças para ser o artilheiro da competição. Não. Ele não é o 9 de faro de gol. Não é o 9 goleador, mas ele é um 9 de associação. Ele é um 9 de mobilidade. Ele é um 9 de buscar o jogo associativo, de fazer tabela, de sair da área, de ser o companheiro, de dar assistência. Gente, o Cassierra ontem ele poderia ter terminado o jogo com tranquilamente 2 assistências no bolso. O negócio com os companheiros dele que perderam gol demais, né? Então, assim, achei uma partida boa do Cassierra, tá? Achei uma partida boa do Cassierra. Então, o Cassierra não é aquele 9 que vai te entregar gol o tempo inteiro, tá? Não é o 9 clássico, Caleri, Verratti, Germancano, Fred nos seus bons momentos. Não é esse tipo de 9, tá? Mas é o 9 que sabe fazer facão, sabe puxar a marcação, sabe fazer tabela, sair da área, criar, abrir espaço para os companheiros e muito bom também na questão da assistência. O Cassierra deixa muito jogador aí, companheiro, na cara do gol, tá? Então, eu acho que o Cassierra fez uma boa partida, tá? Acho que o Cassierra fez uma boa partida de novo. Foi assim contra o Mirassol e foi assim ontem, tá? Não fez o gol, mas esteve o tempo inteiro no ataque ajudando os companheiros taticamente, a partidaça do Cassierra, tá? Destaques, na minha opinião, não tem como não dar o destaque para o Coelho. 2 assistências belíssimas, levantando a cabeça e buscando o companheiro. Bernard, jogaço do Bernard, mais um, segundo consecutivo. Segunda boa partida do Bernard, tá? Temos que falar isso aqui, tá? E Renan Lodge, partidaça do Renan Lodge, tá? E menção honrosa aqui também é o Natanael, tá? E o Alexander também. Enfim, ontem o time inteiro, pra falar a verdade com vocês, eu gostei do time inteiro, tá? O Mindo um pouco mais apagado, mas a questão física dele, o tempo inteiro correndo pelo time e tal. É um time operário, gente. O Galo é um time operário. O Galo não é aquele time que tem, você vai pintando aqui, você vai dar lá, nossa, um zagueiraço, um volantaço, meia top, um camisa 9 topzera. Não é. O Galo é um time composto de jogadores operários que, quando todos eles estão em alto ritmo, o time consegue competir em alto nível. Entendeu? Então, quando um coletivo em si dá certo, a gente consegue fazer essas pinçadas aqui. Coelho, Bernard, Lodge, Natanael, Alexander e tal. Agora, quem que eu não gostei? Dudu entrou muito mal, totalmente sem confiança, e mostra pra gente por que o Dudu é reserva desse time, tem tido poucas oportunidades. Dudu muito mal. O Lianco, totó das ideias, perdendo jogada no jogo aéreo, fazendo falta no meio de campo sem necessidade de tomando amarelo, né? Não gostei desses dois aqui, tá, gente? Dudu e Lianco. No mais, vitória importantíssima. O Galo estreia na Sul-Americana. Se tiver jogado dessa forma, nós não estaríamos aqui hoje fazendo conta para classificar, né? Mas enfim, uma vitória com um placar mínimo basta para nós sermos o líder, e é muito importante ser o líder. Até porque não tem como a gente ser segundo, porque pela loucura da Conmebol, esse critério louco aí, ou a gente passa em primeiro ou a gente fica em terceiro. Não tem como a gente ir para segundo e ir para o playoff. E que bom também, porque ir para playoff já é depois da Copa o playoff, entendeu? Já te mata ali 2 datas do calendário, te arrebenta ali em 2 datas do calendário, né? Te afoga bastante já no início da parada da Copa, da volta, né? Então, temos totais e reais condições de chegar na semana que vem, pegar o Puerto Cabede, se não me engano é Puerto Cabede aqui em casa, ganhar deles, nem que seja por 1-0 e ser líder e ir direto. Fugir desse playoff aí, que ano passado a gente quase que cai nesse playoff também, né? Se eu não me engano, Bucaramanga. Enfim, mas é isso. Boa atuação, poderia ter sido mais, tá?
Óbvio, não vamos aqui também esquecer que o adversário é abaixo tecnicamente, tem que ser considerado isso, mas eu já vi esse mesmo time do Galo ter dificuldades contra adversários até pior do que o Cienciano. Fica um pontinho de atenção com a queda do time no segundo tempo e com os buracos deixados e as falhas defensivas onde o Cienciano conseguiu criar boas jogadas e o Everson mais uma vez em noite aí boa, conseguiu salvar a gente em diversas oportunidades, principalmente aqui, ó, jogada de cabeça, tá? Então fica essas observações aí. E domingo é um jogo pra gente, assim, agora de fato esse time tá virando a chave. Domingo é um teste sensacional contra o Corinthians na Arena, na Neoquímica Arena. Um jogo duro, difícil. Aí sim, aí é um adversário melhor recomendado do que Mirassol em casa e Cienciano em casa. Fazer um bom jogo contra o Corinthians vai mostrar pra gente que esse time de fato tá querendo alguma coisa melhor na temporada, né? Tomara que consigam fazer uma boa atuação contra o Corinthians, mas aí a gente vai falar lá no domingo e na segunda-feira, beleza? Tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro, link no comentário fixado, grupo de Cartola, link no comentário fixado, dá uma moral aí pros nossos parceiros, Camisa Raiz Story, tá? E Minério Seguros, qualquer novidade eu tô de volta, hoje à noite deveremos ter uma live aqui no canal, eu fui, valeu galera, tamo junto.